Meditação aqui para o canal. Espero que você esteja nos acompanhando e compartilhando as mensagens também aqui. Sobre oração. Oração talvez seja uma das atividades mais complexas e a que mais nós temos dificuldades em realizar diante de Deus. Tanto realizar quanto realizar da forma correta. Muitas vezes nós temos facilidade para cantar, ler alguma coisa, estudar, mas sentar, nos aquietar para orar corretamente é muito difícil. Tanto é que os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Porque nós precisamos aprender. Embora a oração seja algo, de certa forma, simples, que é falar com Deus, ela é complexa porque ela envolve o nosso orgulho, que queremos resolver as coisas sem oração, a nossa vergonha, algumas formalidades que realmente é muito complexo. E faço o teste, eu fiz esses dias numa reunião. As pessoas estavam ali conversando, eram os adolescentes, estavam conversando, e antes, quando começamos a reunião, eu pedi para nós nos aquietarmos, então, para eles terem a oportunidade de orar também. E aí o silêncio foi absoluto. Ninguém orou, ninguém falava, desde o começo. Depois, com uma explicação, Deus ajudou ali e eles fizeram algumas orações. Mas quando você pede para alguém orar, ou um grupo de pessoas, geralmente o silêncio fica por um grande tempo, talvez permanente, embora elas estivessem conversando umas com as outras antes. Porque algumas coisas que impedem a nossa vida de oração. A primeira coisa é nós não conhecemos Deus, ou conhecemos Ele de forma errada, ou muito pouco. Então nós não queremos conversar com quem não conhecemos, com quem desconfiamos, com quem não sabemos direito quem é. Então nós nos calamos. Nós estamos na atividade religiosa, nós estamos ali envolvidos com muitas coisas, mas na hora de conversar com Deus, nós nos calamos. Isso expressa um conceito errado de Deus. Se nós conhecemos quem Deus é, nós queremos falar com Ele, nós precisamos falar com Ele. Então, o conceito errado de Deus nos impede de orar. Segunda coisa que nos impede de orar também é o fato de nós pensarmos assim: por que orar? Deus é o grandioso Deus, será que Ele vai ouvir a minha oração? Sim, Ele vai ouvir. Se nós orarmos biblicamente em nome de Jesus, Ele nos ouve. O salmista diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Nós precisamos aprender a orar. E a oração não é formalidade externa, etiquetas, como que eu me sento, como que eu falo, a postura da voz, a construção da frase, não é isso. Mas ela é feita com profunda reverência diante de Deus. Sempre em nome de Jesus Cristo que nós podemos orar a Deus Pai, no poder do Espírito Santo. Mas não exige formalidade, tom de voz, impostação, frases. É apenas falar aquilo que está no coração, o que Deus já sabe. Nós confessarmos Ele, nós pedimos ajuda, nós adorarmos, nós conversarmos com Ele. E Ele nos ouve, porque a oração foi um meio que Ele mesmo instituiu para que nós nos relacionássemos com Ele. Não foi o homem que inventou essa forma, foi o próprio Deus. E nós vemos lá na palavra dele quantas orações. Biblicamente, nós temos ali Davi orando, Daniel com orações profundas, Neemias, tantos homens de Deus, mas repleto de oração a Bíblia tem. É a forma com que nós, homens, pecadores, caídos, temos de nos aproximar de Deus, de conversar com Ele, de relacionar com Ele. E uma outra coisa que impede também é o fato de que, será que é realmente importante orar se Deus já sabe todas as coisas? A oração nos muda, ela nos leva a relacionar com Deus e nesse relacionamento nós somos transformados. Não é normal um filho ou uma filha passar a vida inteira em não relacionar verbalmente com os pais, não conversar com os pais. E muitos cristãos estão tentando viver a vida cristã assim. Estão na atividade, mas não conversam com Deus. Não param para orar a Deus, para ouvi-lo também através da palavra, mas para conversar com Ele em oração, para confessar pecados, para pedir ajuda, para adorá-lo, para louvá-lo. Então a oração, primeiro, ela é um empecilho porque nós não conhecemos a Deus corretamente, então nós nos calamos, talvez Deus ainda é um estranho para vocês, para muitos de nós. Segunda coisa, a oração foi um meio que o próprio Deus instituiu para que nós relacionássemos com Ele, nós devemos orar, é um privilégio, uma responsabilidade. Deus nos ouve quando nós oramos biblicamente em nome de Jesus, confessando pecados, Ele nos ouve. E também nós devemos orar mesmo Deus já sabendo tudo, porque Ele quer que nós trabalhar em nosso coração à medida que nós vamos
falando o que ele já sabe. A oração é para nós nos relacionarmos com ele, para nós sermos transformados. A oração, ela é totalmente necessária para nós. Nós não podemos negligenciar. Não fique preocupado se você está orando melhor, pior, orações longas ou curtas, mas se a sua oração está sendo sincera, se ela está sendo feita em nome de Jesus, se ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus e com reverência diante de Deus, diante do grandioso e poderoso Deus. Que Deus vai nos ouvir se nós orarmos segundo a vontade dele. E ele vai trabalhar a palavra e o caráter de seu Filho em nós. E nós vamos aumentar nosso relacionamento e intimidade com ele, com a vida de oração. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a orar, que Deus me ajude a orar mais, para que nós possamos crescer nesse relacionamento e intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe.